Bom dia, bom dia, bom dia. Mais um Morning Call, o que esperar do mercado hoje. Eu sou o professor Wagner aqui da Francesca Educação Financeira e todos os dias, a partir das 5h50 da manhã, nós estamos aqui ao vivo para falar sobre o fechamento de mercado no dia anterior e trazer as principais notícias que podem impactar o mercado financeiro no dia de hoje, olhando aí para cenário político, econômico e corporativo. Você aí que nos acompanha diariamente, compartilhe esse conteúdo com amigos, colegas aí que trabalham no mercado financeiro e querem começar o dia bem informado. Deixa seu like, se inscreve no canal e também acessa um dos nossos grupos de WhatsApp, onde nós encaminhamos esse material também em PDF para você consultar a qualquer momento do dia, antes das 7 horas da manhã, enviado de forma gratuita no grupo de WhatsApp. Hoje, dia 29 de setembro de 2021, nos aproximando aí do final de setembro, né? Última perninha realmente do mês, e os mercados aí em colapso basicamente no dia de ontem, com bastante volatilidade e impactando bastante o resultado aí do índice Ibovespa também. Olhando um pouquinho aí para o dia de ontem, índices globais caíram geral, e tivemos aí o índice Ibovespa sendo puxado para baixo com a segunda pior perspectiva do ano, né? O segundo pior desempenho do ano, onde nós tivemos aí o índice caindo mais de 3% e retornando aí aos 110 mil pontos de bolsa brasileira. As notícias aí sobre o aumento no preço de combustíveis, né? Petrobras anunciando no dia de ontem aumento de cerca de 25 centavos aí no preço do diesel, e logo em seguida falas aí do presidente da Câmara, o Arthur Lira, reforçando aí que é necessário uma mudança em relação à perspectiva de preços dos combustíveis, e o Congresso olhando aí para a possibilidade de mexer na questão do ICMS dos combustíveis aí, que é um imposto estadual, trazendo também essas perspectivas e esse receio em relação a risco fiscal brasileiro, por redução, obviamente, aí dos valores arrecadados, se isso vir a acontecer, e deixando com isso investidores mais atentos e mais receosos com tudo que acontece no mercado. Ainda ontem nós tivemos aí a divulgação da ata do Copom em relação à reunião que nós tivemos na semana passada, e na ata do Copom a fala específica aí dos membros do Comitê de Política Monetária em uma necessidade especificamente aí de manter uma política contracionista mais forte para conter a inflação e também a moeda norte-americana, trouxeram mais incertezas aí para os mercados, com essa perspectiva aí de novos aumentos na taxa Selic, inclusive com o mercado já olhando aí para algumas perspectivas de taxa mais alta do que estava previsto em momentos anteriores. Olhando para o exterior também, a Europa sofrendo aí com indefinições em relação às eleições na Alemanha, apesar de definição já do partido que irá compor, que irá liderar o novo Congresso. Se imagina aí uma dificuldade em criar a coalizão para definir quem será a chanceler, né, ou o chanceler alemão, e nesse intervalo até que haja essa definição, se espera que isso aconteça aí nos próximos meses, Angela Merkel, atual chanceler alemã, deve continuar no cargo aí de forma provisória, mas essas incertezas também acabam aí pesando sobre os mercados europeus. Além disso, a própria crise energética na Europa pesa, e também tivemos resultados negativos. A gente fala um pouquinho mais sobre isso durante o nosso Morning Call. E olhando para os Estados Unidos, a perspectiva aí de uma possibilidade de shutdown, caso o Congresso não aprove um aumento no orçamento nas próximas semanas, nos próximos dias, né, até início da semana que vem, nós teremos aí um grande risco de shutdown, ou seja, paralisação da máquina pública nos Estados Unidos, e isso também preocupa investidores em um momento em que as treasuries, os títulos de renda fixa nos Estados Unidos, também
aumentam aí para as suas máximas dos últimos meses e voltamos a ter aquele receio que havia no início desse ano de um aumento maior do pagamento das Treasuries, que são os títulos mais seguros do mundo, e automaticamente uma migração aí de investimentos da renda variável para esses títulos de renda fixa, que são considerados aí esses títulos mais seguros do mundo. Por lá também tivemos nos Estados Unidos a questão do aumento aí dos estoques de petróleo, da redução dos estoques de petróleo e a possibilidade aí da redução de estímulos econômicos, que continua no radar. E quando olhamos para a Ásia, a perspectiva aí da crise energética que já falávamos no dia de ontem e tem afetado bastante a China, inclusive aí com perspectiva e com redução, apagões em alguns momentos programados, inclusive para as indústrias, tem mexido com a expectativa de PIB que já havia sido inferior àquilo que tínhamos nos últimos anos. Isso tudo também gera bastante insegurança e mudança nos mercados no dia de ontem. Vamos olhar para números de forma geral, o que facilita essa interpretação e esse nosso bate-papo. Índice Bovespa, então, no dia de ontem caiu 3,05% a 110.124 pontos. O dólar subiu 0,89%, chegando a R$ 5,42. E olhando para as bolsas norte-americanas, Nasdaq caiu 2,83% a 14.546 pontos. S&P 500 caiu 2,04% a 4.352 pontos. E Dow Jones caiu 1,63%, chegando aí aos 34.299 pontos. Na Europa, temos o euro também subindo 0,89 pontos a R$ 6,34 e as bolsas também derretendo, com o DAX na Alemanha caindo 2,09% a 15.248 pontos. O CAC na França caindo 2,17% a 6.506 pontos e no Reino Unido uma queda um pouco menos acentuada de 0,5% e a bolsa chegando aí aos 7.028 pontos. Olhando para o fechamento aí das bolsas asiáticas no dia de ontem, por questão de fusos, sempre fecham aí no início antes do início do nosso pregão aqui no Brasil, mas a China caiu 0,21% a 14.313 pontos e o Japão caiu 0,19% a 30.183 pontos. Cenário de cripto ainda por conta de toda essa volatilidade e acompanhando ainda as decisões do governo chinês em relação à proibição de mineração e tornando ilegais as negociações de criptomoeda, ainda vemos Bitcoin e Ethereum, entre outras cripto, caindo. O Bitcoin ontem caiu 1,92% e o Ethereum caiu 2,89%, olhando para números do fechamento de mercado de ontem. Petróleo futuro também tendo uma leve oscilação negativa no dia de ontem, que chegou aí no dia às máximas históricas dos últimos 3 anos, os $80, como comentávamos aí no dia de ontem, mas o fechamento de petróleo futuro, o Brent, ontem ficou em $77,43, uma leve queda em relação ao que tínhamos anteriormente, e o WTI fechando a $74,34, a negociação aí então do barril em preço de petróleo futuro. Quem também disparou no dia de ontem aí foi o índice S&P 500 VIX, o índice VIX, que é o famoso índice do medo, que mede a volatilidade, o risco do mercado de ações. O índice VIX, que na semana passada já havia subido aí cerca de 25% em um único dia, ontem também subiu 23,93%, chegando então o índice VIX a 23,25 pontos. Esse índice mostra aí uma maior volatilidade, um maior risco no mercado de ações e reforçando aí que esse índice acima dos 20 pontos
torna um pouco mais imprevisível essa variação do mercado de renda variável, trazendo automaticamente maior risco e fuga de alguns investidores desses mercados. Olhando também para a perspectiva de metais futuro, nós tivemos aí no dia de ontem o ouro fechando a $1.735,80 a onça, alumínio futuro fechando a $2.932,50 a tonelada e o ferro refinado caindo um pouquinho, olhando esses números para a perspectiva de fechamento do mês de setembro, né? Ferro refinado então fechando a $119,89 a tonelada, também perspectiva aí de metais futuro para o mês de setembro, que já se aproxima do fim. Olhando aí para o índice Ibovespa, né, as principais ações do índice Ibovespa que fecharam em alta. No dia de ontem tivemos apenas 3 ações que compõem o índice que ficaram em alta. Entre elas tivemos BIF3, que é Minerva, subindo 1,74% a R$ 10,48. BRFS3, alta de 0,99%, fechando aí a R$ 26,54. E também TAEE11, que é Taesa, subindo 0,13 a R$ 36,73. Foram as únicas altas do índice no dia de ontem, preocupando bastante, óbvio, com toda essa oscilação. Já as principais quedas aí ficaram por conta de Banco Inter, né, as ações de BID11, que são as ações units, como são chamadas, e BID4, que são as ações preferenciais. Ambas caíram mais de 11%, BID11 caindo 8,82% a R$ 51,77, e BID4, as preferenciais, caindo 11,69%, fechando aí a R$ 17,29. Essa forte queda aí nos últimos dias de Banco Inter, ela tem muito a ver com os possíveis boatos de fusão entre Banco Inter e Stone, né? Lembrando que recentemente houve um investimento forte da Stone em Banco Inter e automaticamente os burburinhos, os boatos de uma possível fusão das duas empresas também interferem no mercado. Apesar de Banco Inter e Stone não confirmarem e não quererem comentar os possíveis boatos dessa fusão, um momento aí de volatilidade na bolsa norte-americana, onde tem ali as ações da Stone sendo negociadas, e essa possível fusão acabam prejudicando também Banco Inter. Lembrando que a Stone teve recentemente um prejuízo muito grande em relação à sua concessão de crédito por problemas sistêmicos, e essa concessão, esse problema com relação à concessão de crédito acaba pesando também já na perspectiva de resultado da Stone, e isso também pesa com esse possível boato, e por isso aí nós vemos Banco Inter aí caindo bastante nos últimos dias. Cash 3, né, que é Melius, também entre as principais quedas do dia de ontem, caindo 8,64% a R$ 6,02. CSNA3, Companhia Siderúrgica Nacional, caindo 7,84% a R$ 27,62. E Usimin 5 caindo aí, Usiminas 7,27% a R$ 14,79. Olhando aí para a agenda de indicadores, hoje vale a pena aí ficar de olho na divulgação do IGPM, Índice Geral de Preços Médio, que mede principalmente aí a inflação da indústria, né, que no futuro ela normalmente é repassada ao consumidor final, mas é muito influenciada aí pelo IPP, Índice de Preços ao Produtor, e também aí pela moeda estrangeira, o dólar, né? Então hoje temos a divulgação do IGPM, do Índice de Preços ao Produtor, também o IPP, vale a pena ficar de olho, e o fluxo cambial estrangeiro, olhando aí essa balança superavitária ou deficitária, né, em relação à moeda estrangeira. Vale a pena ficar de olho então na divulgação desses indicadores, olhando aqui para cenário brasileiro. Já olhando aí para indicadores a nível global, hoje nós temos a divulgação das vendas no varejo na Alemanha, que devido às mudanças políticas e econômicas é muito importante ficar de olho aí nesses movimentos que acontecem na maior economia da zona do euro. Temos também a divulgação do clima de negócios, a confiança em relação a negócios aí na zona do euro, expectativa de inflação na zona do euro,
Lembrando aí que temos essa preocupação também em relação à inflação aí para a Europa e outros continentes. Hoje continuamos aí com discursos aí de membros do Banco Central Europeu. A própria presidente do Banco Central Europeu, Christine Lagarde, continua os seus discursos. Temos discursos aí de membros do Banco Central Alemão, que também voltam a falar sobre a questão da política monetária e os próximos passos em relação a essas definições. Hoje também tem a divulgação de estoque de petróleo bruto lá nos Estados Unidos, olhando para essa questão de demanda e oferta de petróleo, que pode mexer com o preço da commodity. E temos aí discurso de membros do BOE, Bank of England, num momento em que o Reino Unido também passa por algumas dificuldades. Discurso de membros do FOMC, que é o Copom lá dos Estados Unidos, todos falando sobre a mesma perspectiva aí de política monetária e próximos passos em relação à inflação e taxa de juros. E hoje também, já olhando aí para o final do dia de hoje, início do dia lá na China, nós temos as divulgações de PMI da indústria, PMI composto e PMI de serviços, muito importante para olhar para esse momento e a perspectiva em relação a crescimento aí desses setores privados na China. Bastante coisa para ficar de olho a nível internacional, então realmente aí muita coisa que pode movimentar o mercado no dia de hoje, assim como tem acontecido nos últimos dias. Olhando para detalhes, principalmente setor de política, economia e mercado de forma geral, cenário corporativo, o que pode interferir no mercado no dia de hoje e nos próximos dias. Na política temos a CPI da Covid, que ouviu no dia de ontem aí a advogada aí de 12 médicos da Prevent Senior, ela representa os médicos que estão aí contrários e principalmente apresentando um relatório com diversas irregularidades cometidas aí pela Prevent Senior, inclusive com a obrigatoriedade de que eles fizessem algumas mudanças e alguns tratamentos específicos aí sem comunicar ao paciente e à família. E a advogada no dia de ontem aí disse que os médicos eram obrigados, então, por conta aí de um pacto entre a Prevent Senior e aquele gabinete de paralelo de aconselhamento ao presidente da República, algo que foi investigado lá no início da CPI, então voltando à tona nesse momento, e que esse pacto aí previa o tratamento aí com o kit Covid sem o consentimento específico, sem a informação aí desses pacientes, e nas palavras da própria advogada, os pacientes então que faziam parte do plano de saúde da Prevent Senior, que atende aí principalmente idosos, é um plano mais específico, tem outros, mas tem grande participação na terceira idade. Os pacientes então eram cobaias do kit Covid e inclusive sem a família saber dos tratamentos que eram administrados. Isso pode trazer novos desdobramentos em relação à CPI da Covid e também os próximos passos aí em relação ao relatório final que Renan Calheiros havia informado que no início de outubro deve ser encaminhado então para a Câmara e Senado. O relator da reforma de imposto de renda no Senado, nós havíamos já comentado desde a semana passada que a perspectiva é que fosse votada somente no próximo ano, devido à quantidade de informações que o relator disse que eram necessárias serem vistas antes aí do andamento do processo no Senado, após algumas pressões e conversas aí com o relator por parte da base aliada do governo. Ele informou aí que no mês de outubro, até o final do mês de outubro, ele deve entregar então a proposta para que ela seja votada no plenário, enviada e votada no plenário no início do mês de novembro, então podendo ter essas mudanças em relação à votação aí da reforma tributária, especificamente a reforma do imposto de renda, que já foi aprovado lá na Câmara. Pode ter mudanças aí no Senado e, caso isso aconteça, tem que voltar aí para uma nova votação na Câmara de Deputados. O governo aí estuda uma prorrogação do auxílio emergencial até abril de 2022, principalmente aí, por conta das indefinições em relação à aprovação da reforma do imposto de renda, que geraria recursos aí para o novo Bolsa Família, que é o Auxílio Brasil, o novo nome aí que foi dado ao Bolsa Família, e
por isso estuda-se então essa prorrogação aí do auxílio emergencial, que também impactaria os cofres públicos, né? Utilizando esse recurso aí de forma extraordinária. Nesse meio tempo, em meio ao governo pensando nessas possibilidades, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, defende e ressalta aí que o Auxílio Brasil, né, o novo Bolsa Família, é mais importante que o auxílio emergencial e que realmente o valor do benefício aí precisa ser atualizado por conta da inflação dos últimos anos. Então também devemos ter alguns debates nesse sentido, e isso pode mexer com a confiança e principalmente com o risco fiscal brasileiro. Falando em risco fiscal, a Câmara aprovou a prorrogação do incentivo fiscal, no incentivo via ICMS, que é o imposto estadual, para comércio de forma geral, e também para as atividades portuárias e aeroportuárias, né? Já existia um incentivo que foi prorrogado então para o comércio de forma geral por 10 anos, e para as atividades portuárias e aeroportuárias o incentivo fiscal aí com redução de ICMS foi prorrogado por outros 7 anos. Isso mexe aí com a questão da arrecadação de estados e municípios, né? Principalmente olhando para estados, mas mexe com a pressão que estados e municípios aí devem fazer em relação ao Senado por conta aí da reforma do imposto de renda, né? Lembrando que existe bastante pressão já de estados e municípios, governadores aí, principalmente, olhando para essa redução na arrecadação dos estados, e com isso aí pressionando aí por mudanças na questão da reforma do imposto de renda, na reforma tributária como um todo. Isso tudo aí pode motivar diversas mudanças aí no mercado financeiro. Olhando aí para a questão de economia, não só no Brasil, mas no mundo, o que pode acontecer e influenciar os mercados, assim como nós já falávamos aí no dia de ontem, algumas perspectivas de crise energética aí têm atingido diversos países do mundo. E o Reino Unido aí, após o Brexit, né, a saída ali da União Europeia, eles têm sofrido aí com a falta de combustíveis, inclusive aí no fechamento do dia de ontem, aí início do dia de hoje, cerca de 90% dos postos de combustível no Reino Unido já estavam sem combustível, inclusive aí com o governo aí prevendo talvez um certo racionamento para que parte da população aí, principalmente a população que precisa, como médicos, professores, né, que precisa estar em seus locais de trabalho, abastecessem. Algumas filas se formam, e a principal questão de falta de combustível nos postos do Reino Unido não é nem por falta especificamente do combustível na Europa, apesar da crise energética que estamos vivendo, mas sim a falta de motoristas aí para caminhões de transporte de combustível, e isso tem afetado aí nesse momento, inclusive com o Reino Unido olhando para a perspectiva de colocar o exército aí para dirigir esses caminhões e aí retomar o abastecimento normal do país. Em meio a diversas incertezas políticas, né, e também a questão econômica, parte aí dos democratas, alguns líderes do Partido Democrata norte-americano é contrário à recondução de Jerome Powell ao comando do Federal Reserve, né, o Banco Central norte-americano. Já desde o mês passado falamos sobre isso, e inicialmente ali próximo do dia 6, 7, seria a definição ali específica de quem seria o novo presidente, ou a renovação do mandato de Jerome Powell, talvez como presidente do Federal Reserve, do Banco Central norte-americano. Isso ainda não aconteceu devido a essas incertezas e outros problemas que Joe Biden tem enfrentado aí no governo, especificamente olhando também para o risco de shutdown, né, e a necessidade de mexer no orçamento aí para manter a máquina pública, mas é mais um problema. E olhando para essas incertezas, inclusive aí líderes dos democratas ali reforçam que a manutenção de Jerome Powell pode trazer uma nova crise, como aconteceu em 2008. Então, problemas olhando para essa recondução ou para essa manutenção do atual presidente do Banco Central norte-americano, que deve trazer incertezas também para o mercado, principalmente pelo peso aí dos discursos de Jerome Powell e todo o processo de condução que ele teve aí durante as crises globais e as crises lá nos Estados Unidos, dando muita segurança aos mercados de forma geral.
Ontem, aí, como nós já falávamos da abertura do nosso Morning Call, nós tivemos a divulgação da ata do Copom, que reforçou aí o movimento contracionista, né, em relação à taxa de juros, mantendo aí a perspectiva de um aumento de 1 ponto percentual novamente na próxima reunião do Copom, mas com abertura aí para uma possível alta acima desse esperado, e o mercado já começa a olhar aí com uma previsão de Selic acima dos 9% em 2022. Inicialmente aí se imagina, inclusive via Boletim Focus, algo em torno de 8,5% ali no ano que vem, poucas mudanças, né, em relação à taxa Selic no ano que vem, mas o mercado já começando a precificar diferente após a divulgação da ata do Copom e reforço aí dessa política contracionista para alcançar a meta da inflação o quanto antes e também conter o avanço do dólar, ainda num período que estamos em quase início de campanha eleitoral, mas principalmente 2022, onde nós temos aí eleições, e historicamente as eleições trazem também muita volatilidade para o câmbio, então podemos ter mudanças nesse sentido, vale a pena ficar de olho nesses desdobramentos. Discursos de Jerome Powell, presidente do Federal Reserve, e da Christine Lagarde, que é a presidente do Banco Central Europeu, reforçaram aí no dia de ontem, né, os gargalos de produção, principalmente aí por conta da pandemia, aonde devemos ter continuidade por mais tempo desses gargalos, como acontece aí no caso de montadoras, a falta de chips, de semicondutores, que falamos com certa frequência aqui, e eles reforçam que esses gargalos aí devem continuar por mais tempo, e com isso, infelizmente, a inflação acima da meta também deve continuar por mais tempo aí, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, trazendo aí certa preocupação, obviamente, aí para investidores, e uma perspectiva talvez aí de redução dos estímulos, né, para conter essa inflação, e aumento da taxa de juros antes do que a expectativa. Investidores então ficam de olho nesses detalhes que podem acontecer. E olhando aqui para aquilo que nós já falávamos ontem e iniciamos alguns bate-papos nesse sentido, a crise energética aí ela preocupa no Brasil e no mundo. Olhando para o Brasil, o presidente Jair Bolsonaro, em falas no dia de ontem, disse que estudos do governo revelam que não vai faltar energia, mas que não dá para garantir que não haverá apagões, ou seja, o estudo não é garantia de nada. Podemos aí, por conta da crise hídrica, ter aí racionamento e também apagões, então uma preocupação para a economia e para a indústria brasileira como um todo. Inclusive nas falas do presidente, ele disse que já toma banho frio para economizar energia. Então, realmente aí temos essa preocupação. E olhando aí a nível global, a crise energética, de acordo com alguns especialistas, ela deve ser mais passageira, deve ter um enfrentamento mais rápido, mas assim como já começávamos esse bate-papo ontem, falando sobre essa crise energética global, ela também afeta aí diversos governos, principalmente aí com preocupações aí na Europa, que em breve aí no hemisfério norte também temos a questão do inverno, que aumenta o consumo de energia aí para aquecedores, e também temos a questão da China aí já promovendo alguns apagões, inclusive em áreas industriais, para conter aí os custos da energia, isso prejudicando a retomada econômica e o crescimento do PIB. Tudo isso, então, vale a pena ficar de olho nesse cenário econômico. Bastante coisa aí que movimenta o mercado hoje e nos próximos dias, né? E olhando um pouquinho aí para cenário corporativo, o CAD no dia de ontem aí reforçou aí algumas situações em relação à fusão da Hapvida e Notre Dame Intermédica, né, que já iniciou o processo de fusão no ano passado, e pode ser que haja aí algum empecilho do CAD em relação a essa fusão. Além disso, pode movimentar o mercado, e olhando principalmente para esse setor de saúde, que tem crescido bastante, são as novas citações aí da Hapvida lá na CPI da Covid, e a Agência Nacional de Saúde pedindo explicações à Hapvida aí de tudo que aconteceu, e também dessa possível utilização aí do kit Covid em alguns pacientes,
conforme aí tem acontecido aí discussões da Prevent Senior e algumas dessas informações aí que citaram o nome da Hapvida lá em depoimentos na CPI da Covid, isso pode mexer com o mercado, olhando, como eu disse, principalmente para esse setor de saúde. A Eng também adquiriu a Engie, né? Adquiriu a Aço Sol por cerca de 40 milhões de reais, né? Que é uma empresa detentora de projetos de energia fotovoltaica lá no Rio Grande do Norte, trazendo também aí mais evolução nesse sentido e a necessidade aí cada vez maior do Brasil gerar energia aí de forma mais limpa e sem depender tanto aí de hidrelétricas, né? Nesse momento aí nós temos a dificuldade da crise hídrica afetando aí muito o país, então Engie também podendo movimentar o mercado aí com essas aquisições, lembrando que as aquisições, fusões, né, os M&As, podem aí movimentar bastante o índice Bovespa durante aí, e as empresas que compõem o índice aí durante o restante do ano e primeiro semestre do ano que vem. No Brasil, outro ponto aí que pode afetar o mercado corporativo é a questão de oferta e demanda de plástico, né? A indústria plástica aí se preocupando aí, já tivemos em alguns momentos falas específicas desse setor por falta de insumos para a produção e os preços aumentando bastante, preocupando a indústria plástica brasileira. Lembrando ainda em um dia que nós temos a divulgação do IGPM, né? Que é a inflação aí, olhando mais para o atacado, mais para a indústria. Então também o aumento do dólar, aumento aí da demanda e menor oferta do plástico, ele também aí afeta esses pontos e afeta a indústria, as empresas do setor. A Itaúsa, né, a holding aí do Itaú, disse aí no dia de ontem em comunicado que apesar de acreditar muito na XP, né, que inclusive Itaúsa e Itaú tem boa parte da XP, uma negociação feita já há alguns anos, mas que a holding então irá vender lentamente a sua participação na empresa, na XP, e alguns especialistas veem a holding do Itaú, a Itaúsa, olhando para investimentos em agronegócio e setores de saúde. Lembrando, não é recomendação de compra, apenas trazendo notícias, e vale a pena aí ficar de olho, pois tudo isso pode movimentar o mercado. Por fim, falando em esse mercado corporativo, a agência de risco Moody's, né, elevou o rating de crédito da Petrobras aí por conta da nova gestão aí da companhia, sem tantas interferências políticas, e isso também trazendo certa confiança aí para os investidores. Bastante assunto que nós falamos aí no dia de hoje, tanto é que já são 6h24 da manhã. Vamos olhar rapidamente aí para abertura e fechamento de mercado. Nós temos aí a Ásia já com as bolsas fechadas, aonde a China caiu aí, a bolsa chinesa 1,64% a 14.079 pontos, por conta aí de tudo que acontece na China e que nós já falamos também lá na abertura do nosso Morning Call. E principalmente olhando aí para essa perspectiva aí das quedas nas bolsas globais no dia de ontem e que não afetaram a Ásia por conta de as bolsas já estarem fechadas. Isso aí reflete nesse fechamento de hoje. Nikkei no Japão seguiu o mesmo caminho com queda de 2,12%, perdendo os 30 mil pontos. Nikkei fechou a 29.544 pontos. Olhando aí para a abertura de mercado, né, principalmente as bolsas europeias que já estão em funcionamento e o pré-market dos Estados Unidos, diferente do dia de ontem, temos uma perspectiva de alta com as empresas, as bolsas tentando recuperar aí parte da queda no dia de ontem, mas olhando obviamente para comunicados dos bancos centrais, né, para as falas de membros dos bancos centrais aí, como falamos anteriormente em relação à agenda. Nesse momento o DAX na Alemanha sobe 1%, o CAC na França sobe 0,90% e no Reino Unido a alta também é de 0,90%. Pré-market dos Estados Unidos aí traz Dow Jones aí com alta de 0,55%, S&P 500 alta de 0,70 e Nasdaq aí com alta de 0,90, isso às 6h25 da manhã. Índice Ibovespa aí deve seguir as bolsas norte-americanas, tentando recuperar aí parte do prejuízo
do dia de ontem, mas lembrando, o mercado é soberano, podemos ter mudanças e o cenário interno também pode trazer aí ou um descolamento das bolsas internacionais ou potencializar resultados, sejam eles positivos ou negativos. Muito obrigado aí por mais um dia ter a sua companhia, dia aí bem movimentado aí com reflexo do que aconteceu ontem e perspectivas aí de muita movimentação no dia de hoje, fechamento praticamente do mês de setembro, então nos atrasamos um pouco aqui no nosso bate-papo, mas espero aí que você deixe seu like, se inscreva no canal e nos acompanhe aí novamente amanhã a partir das 5h50 para a gente falar de tudo que aconteceu no mercado hoje. Bons negócios e até amanhã. Tchau, tchau.